Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a integrarem a espiritualidade em suas vidas e também aprenderem a lidar com as emoções, e hoje vamos refletir sobre sofrimento e aprimoramento do ser humano. E a minha sugestão é que você assista até o final, pois das várias experiências, dicas, ideias, pesquisas, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um novo conteúdo, e eu espero te ver em todas essas lives. Ana Maria Kolernik também entrou e disse boa noite. Boa noite, Ana Maria. Também seja bem-vinda. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Muito obrigado por estarem aqui me acompanhando nessa live. Minha mãe também entrou, disse boa noite, mãe. Ilza também disse boa noite, Ilza. Alderísia também entrou, disse boa noite, Alderísia. Sueli também entrou, Sueli Seracinskis, disse boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Massami Akamini também entrou, disse boa noite. Quanto tempo, Massami? Seja bem-vinda. Então, se nós já somos seres humanos, há necessidade de aprimoramento? Bom, nós ainda temos muitos instintos animais que não foram domesticados ainda em nós. E o caminho para o aprimoramento do ser humano, que pode ser chamado também de humanização do ser humano, se faz através da nossa melhoria como pessoa. E esse processo de aprendizado compreende o nosso aprimoramento através do autoconhecimento e a convivência com as pessoas que pensam diferente de nós. É um exercício bastante grande. E também um ponto importante é nós praticarmos o bem, auxiliarmos o próximo praticando o bem. Então, como funciona o nosso processo de aprendizado? Então, no decorrer da nossa vida, vão surgindo pistas que indicam qual direção nós devemos seguir. Se nós não prestamos atenção a essas pistas, costumamos fazer escolhas erradas e aí nós encontramos a infelicidade e o sofrimento. Mas quando nós prestamos atenção a essas pistas e aprendemos a interpretar essas pistas, costumamos fazer as escolhas certas e as dores começam a fazer sentido, onde nós deixamos de sofrer. Então eu vou contar um caso da Elizabeth. Elizabeth foi a primeira das trigêmeas. E ela nasceu com 900 gramas em 8 de julho de 1926. Só que ela nasceu lá em Zurique, na Suíça. Ela nasceu tão pequena que ninguém acreditava que ela sobreviveria. E acharam também a mesma coisa quando eu nasci também, que eu não ia conseguir sobreviver. E eu conto essa passagem da minha vida em um dos meus vídeos, intitulado Como Cheguei Aqui, ou Como Cheguei Até Aqui. Então, todos nós nascemos e temos uma razão de existir, seja por alguns momentos ou sejam por anos. Assim, todos nós temos ensinamentos para dar. E também todos nós temos ensinamentos para assimilar. Então, voltando ao caso da infância, a Elizabeth, ela lutava por sua identidade, porque além de ser idêntica às outras duas irmãs, que até a mãe às vezes se confundia quem era quem, não permitiam que ela tivesse direito aos pensamentos e sentimentos que a tornavam única. Então ela teve que lutar muito pela sua identidade. Então ela passou toda a infância tentando entender quem ela era. Ela se sentia em tortura permanente, achando que tinha que trabalhar 10 vezes mais do que qualquer outra pessoa e fazer 10 vezes mais
10 vezes mais coisas para ela provar que realmente merecia. Então aqui vale lembrar que quando nós fazemos um exercício adicional, nos torna diferente da maioria. Esse esforço adicional tem efeitos satisfatórios. Aí nós podemos lembrar daquela frase que diz que se alguém nos convidar a caminhar 1 quilômetro, que nós possamos caminhar 2. Então não façamos apenas o que é a nossa obrigação, mas façamos algo a mais do que nos é solicitado, onde todos saem beneficiados. E aí nós aumentamos a simpatia por parte da pessoa que recebe aquele gesto e também nós nos fortalecemos como pessoas. A Elizabeth, ela sonhava em tornar-se médica no interior ou praticar medicina entre as pessoas pobres da Índia. Ela tinha um herói. O herói dela era Albert Schweitzer, que eu até comentei em um dos meus vídeos. Albert Schweitzer, ele nasceu em 1875 e faleceu em 1965. Ele era teólogo, organista. Aí tive que buscar no dicionário o que era organista. É um músico que tocava órgãos. Albert Schweitzer também era filósofo e era médico alemão. E era um dos ídolos, ou era o ídolo, era o herói de Elizabeth. Então, aos 30 anos de idade, Albert, apesar de ter uma vida invejável como médico, ele decidiu ir para a África, lá para Gabão, em uma missão onde estavam precisando de médico. Então, devido à precariedade do local, com falta de recursos iniciais, ele improvisou um consultório em um antigo galinheiro, onde ele atendeu seus pacientes. Ele enfrentou também vários obstáculos, como um clima hostil, falta de higiene, idioma que ele não entendia, carência de médicos e falta de instrumentos de trabalho. E ele tratava 40 pacientes por dia, em média. E, em paralelo a esse serviço médico, ele ensinava o Evangelho, dando exemplos tirados da natureza, enfatizando a importância de agirem em benefício ao próximo. E dentre as várias frases que ele tinha, uma das frases que eu comentei em um dos meus vídeos foi que a tragédia do homem não é quando ele morre, é o que morre dentro dele enquanto ele ainda está vivo. Então ele teve uma grande influência na carreira de Elizabeth, que seguiu caminhos semelhantes. E todos nós temos heróis em quem podemos nos espelhar. Se não queremos chamar de heróis, podemos chamar de referências. A Elizabeth, ela se recusava a ir trabalhar na empresa do pai, pois achava que ia desviar do caminho que ela sonhava, que era ser médica. Só que ela tinha algumas perguntas da infância. Por que ela nasceu trigêmea? Por que ela não podia ter identidade própria? Por que o pai dela era tão bravo e tão severo? Por que a mãe dela era tão amorosa? E conforme ela foi amadurecendo, ela chegou à conclusão que tinha de ser dessa forma, que fazia parte do plano de vida dela. E só quando ela se tornou adulta, percebeu que todas as circunstâncias da vida dela, desde o nascimento até aquele momento, tinham sido uma bênção. Então, e ela disse uma frase assim, que tinham sido as que eu mesma escolhera para mim antes de vir ao mundo. Então toda a vida dela, desde o nascimento, tinha sido ela mesma que tinha escolhido antes de vir ao mundo. Palavras da Elizabeth. Então ela diz que podem não ter sido agradáveis na vida dela, mas foram exatamente essa vida de dificuldades que ela teve que lhe deu mais firmeza, deu mais determinação, deu mais energia para ela poder realizar o trabalho que a esperava.
Então, se nós estamos guardando mágoas e ressentimentos da nossa infância, que procuremos interpretar esses sinais que eu comentei logo no início do vídeo. Em todos os acontecimentos da nossa vida, procuremos interpretar esses sinais para nós descobrirmos os caminhos que nós traçamos para nós mesmos, para nós entendermos os aprendizados que estavam presentes em todas as situações marcantes da nossa vida, nos preparando e nos fortalecendo para a nossa tarefa ou para a nossa missão, para o nosso propósito de vida. E todos nós temos um propósito de vida. Então a Elizabeth ficou fascinada quando descobriu um livro ilustrado mostrando a vida de uma aldeia africana, o que despertou sua curiosidade para entender as diferentes culturas do mundo. E ela ficou encantada ao ver as fotos de crianças de pele escura. Tanto que ela atormentou tanto os pais dela para que dessem uma boneca de rosto preto que era impossível encontrar na Suíça. Mas quando ela soube que tinha uma exposição sobre a África no Jardim Zoológico de Zurique, ela saiu sem avisar. E ela foi ver essa exposição. Na época ela tinha uns 4, 5 anos de idade. Então ela tomou o trem que ela já tinha feito antes com seus pais, mas dessa vez ela estava sozinha. Ela chegou até o zoológico e pôde ouvir os tocadores de tambor africanos, produzindo os ritmos mais belos e exóticos do mundo que ela nunca tinha ouvido. Como ela tinha saído sem avisar, a cidade onde ela morava ficou à procura daquela menina fujona. Daí está a importância de nós avisarmos onde nós vamos para que as pessoas responsáveis por nós ou as pessoas que se preocupam conosco saibam onde nós estamos. Só que Elizabeth ela não tinha a menor ideia que tinha causado preocupação nas pessoas enquanto ela andava pela noite lá na cidade. Naquela mesma época, ela foi também assistir uma corrida de cavalos com o pai. E ela ficou sentada na grama úmida da primavera durante toda a tarde, apesar de sentir frio. E isso provocou problema de saúde nela, chegando a ter que ser internada com febre alta e foi diagnosticado pneumonia também. Ela pôde perceber a forma como a medicina era praticada lá naquele hospital. E eu vou relatar isso que foi descrito pela própria Elizabeth. E ela guardou tão forte isso na memória dela, porque foi tão desagradável para ela, mas isso foi importante que ela pôde utilizar esse ensinamento, essa experiência, como um dos pontos a melhorar no atendimento médico dela. No hospital, ninguém dirigia nenhuma palavra para ela, para saber como ela estava. E a tratavam como uma coisa, mais como uma coisa do que uma menina pequena, enquanto as pessoas procuravam um diagnóstico. Então ela pôde conhecer lá no quarto uma outra menina que dividia o mesmo quarto de hospital com ela. Porém a menina tinha 2 anos a mais do que ela. Aquela menina, companheira de quarto, era tão frágil, com a pele tão pálida, que parecia até um anjo de porcelana. E ninguém a visitava. E que nem sempre a menina estava consciente. E a conversa que havia entre elas não era através de palavras, e sim através da troca de olhares. Em uma dessas conversas, com troca de olhares, mais ou menos assim como uma telepatia, a menina disse que era importante que a Elizabeth continuasse lutando e que ela iria voltar para a casa dela. E a menina disse que não se preocupasse com ela, porque a verdadeira família estava do outro lado. Ela teve várias conversas com essa menina através da troca de olhares.
E na manhã seguinte, quando Elizabeth acordou, viu que a cama da amiga estava vazia. Nenhum dos médicos ou das enfermeiras disse uma palavra sequer sobre a partida dela, mas ela sorriu por dentro. E essa pequena amiga nunca foi esquecida. Essa amiga que aparentemente morreu sozinha, mas que ela tinha certeza que a amiga foi ajudada por pessoas de um outro plano e que foi para um lugar melhor. A Elizabeth não gostava da médica que cuidava dela, porque quando os pais iam visitá-la, os pais ficavam do outro lado do vidro, mostrando os desenhos que as irmãs tinham mandado para ela, e do outro lado do vidro ficavam sorrindo, ficavam acenando, enquanto que Elizabeth queria ouvir a voz deles, queria sentir o calor da pele dos pais, queria ouvir as irmãs e o irmão dela rirem ao lado dela. Então, o único prazer que restou para Elizabeth foi puxar a pele morta dos lábios queimados, e como ela insistisse em continuar fazendo isso, apesar das broncas da médica, um dia, depois da visita dos pais, a médica imobilizou os braços da Elizabeth para que ela parasse de puxar a pele dos lábios, achando que ela fosse uma criança teimosa e uma criança desobediente. Mas na realidade, ela disse que ela era uma criança doente, solitária, que queria receber o calor humano. E ela disse que costumava esfregar os pés e as pernas uns nos outros para poder sentir o toque da pele humana que a reconfortava. Então, aos poucos, ela foi entendendo e aprendendo a importância dessa experiência na vida dela, para que fosse incutida na vida dela a questão humanitária. No dia seguinte, a Elizabeth, ela teria alta. Só que nesse dia da alta, o pai fez uma surpresa, pedindo que ela saísse da cama e caminhasse até um pequeno vestiário. Então Elizabeth achava que a mãe e os irmãos estariam esperando por ela para fazer uma surpresa. Mas quando ela entrou no quartinho, o quartinho estava vazio. E só tinha uma maleta nesse quartinho. E o pai pediu para ela abrir a maleta e se vestir depressa. Ela, apesar de estar sem forças, ela abriu a maleta para não desobedecer o pai e encontrou as roupas bem dobradas, e por cima daquelas roupas bem dobradas, ela encontrou uma boneca negra com quem ela havia sonhado por muitos meses. E finalmente ela pôde ter um brinquedo só dela, pois os brinquedos e as roupas eram compartilhados com as irmãs gêmeas. Na escola, ela era ótima aluna, mas ela era conhecida por defender os mais fracos contra os encrenqueiros. Então ela era briguenta por enfrentar aqueles mais fortes que ficavam judiando dos mais fracos. E os pais dela nunca ficavam zangados porque sabiam o motivo que a levava a envolver nas brigas na escola, que era sempre para proteger aqueles que não podiam se defender. Então, desde a infância, ela sentia a necessidade de proteger os mais fracos. No final do jardim da infância, ela cuidava de uns 10 coelhos que a família tinha em um cercado no jardim. Então ela cuidava, alimentava e brincava com esses coelhos. E ela percebeu que os animais sabiam instintivamente em quem confiar. Mas ela não tinha a menor ideia de como, de tempos em tempos, tinha ensopado de coelho no cardápio. Teve um dia que o pai dela decidiu diminuir a quantidade de animais e manter apenas uma quantidade mínima em casa. E numa manhã, o pai pediu para a mãe dela fazer um coelho assado. Pediu para Elizabeth levar um dos coelhos para o açougue, na ida para a escola, e passasse lá na volta
quando voltasse para o almoço. Só quando ela voltou para casa com o coelho, que ela descobriu como os coelhos passavam a fazer parte do cardápio dela. A partir de então, ela se negou a comer coelho. E os dias foram passando, até que restou apenas um coelho, o favorito dela, aquele que ela chamava de Black. Era um coelho preto. E chegou o dia que ela mais temia. E ao pegar esse coelho, ela colocou esse coelho no chão e disse: fuja. Mas o coelho não saiu do lugar. Então ela levou o coelho para o açougue e se arrependeu de não ter se despedido dele. Então a Elizabeth percebeu que tudo o que estava acontecendo na vida dela eram sementes que estavam sendo plantadas para o futuro trabalho dela. Tudo fazia parte do plano, que eu comentei até no início. Mas naquela época ela não entendia isso e passou a se sentir mal, culpando o pai por aquele sentimento. E na volta da escola, nesse dia, o açougueiro disse: que pena você ter precisado trazer essa coelha. Em 1 ou 2 dias ela teria tido filhotes. E só então ela descobriu que o Black, na verdade, era fêmea. E isso a fez sentir pior do que já estava se sentindo. E quando ela levou o coelho de volta para casa, via a família dela comer o coelho dela. E ela não chorou, porque ela não queria que os pais soubessem o quanto a haviam feito sofrer. E assim ela começou a pensar que os pais não a amavam. E por esse motivo, ela tinha que aprender a ser mais forte que todo mundo. E quando o pai parabenizou a mãe pela deliciosa refeição, a Elizabeth disse para si mesma que se ela fosse capaz de aguentar aquilo, seria capaz de aguentar qualquer coisa na vida. Então ela foi crescendo e ela montou um porão na casa dela, que ela chamou de hospital, onde ela cuidava dos animais feridos. E ela encontrava esses animais feridos no campo. Então ela trazia para casa, lá para o hospital dela, os pássaros, os gatos, até cobra, sapo, ela levava para casa para poder cuidar. E para aqueles que não sobreviviam, ela também criou um cemitério para eles também. Então na infância, ela já tinha desejo de cuidar dos seres vivos, começando pelos animais. E no 3º ano da escola, a turma foi apresentada uma nova amiga, a Suzy. Era filha de um médico que acabara de se mudar para a cidade. Só que alguns meses depois, a Suzy adoeceu e parou de ir para a escola. Pela cidade se espalhou notícia que ela tinha ficado gravemente doente. E todos na cidade culpavam o pai pelo pai não conseguir curar a filha, porque o pai era médico e achavam que o pai tinha a obrigação de curar a filha. Então, enfim, quando a Suzy morreu, a Elizabeth notou que as cortinas do quarto dela estavam fechadas. Então a Suzy não pôde ver o sol, não pôde ver os pássaros, a árvore, não pôde ver a natureza. Ou seja, ela ficou isolada do mundo e ficou isolada de todos. E um pouco tempo depois, teve um caso da morte de um dos amigos dos pais de Elizabeth. Ele caiu de uma macieira e quebrou o pescoço, mas não morreu de imediato, não morreu na hora. Os médicos disseram que não podiam fazer mais nada e insistiu para que ele fosse levado para morrer em casa. E assim teve tempo de todos os amigos e parentes se despedirem dele. E no dia que Elizabeth e sua família foram visitá-lo, ele estava cercado pela família e pelos filhos. E lá no quarto tinha flores silvestres.
E a cama desse fazendeiro foi colocada numa posição em que ele podia ver pela janela os campos e as árvores frutíferas no quintal. E essas árvores frutíferas foram árvores que o próprio fazendeiro tinha plantado e cuidava deles. Então era o resultado do trabalho que o fazendeiro tinha realizado. Então Elizabeth pôde verificar que ele foi tratado com dignidade, foi tratado com amor e paz, deixando uma boa impressão para ela. E ela comparou a morte do fazendeiro com a morte da Suzy. E quando ela escreveu o livro, ela descreveu a morte do fazendeiro como uma boa morte, porque ele foi cercado por amor, foi cercado por respeito, por dignidade e afeição. E a família dele pôde dizer tudo o que tinha que dizer, chorou pela morte dele sem arrependimentos ou questões mal resolvidas. Então esse foi apenas o começo da vida cheia de sofrimentos da Elizabeth. Então, como ela recusava a trabalhar com o pai, lá no escritório dele, preferiu ir trabalhar como doméstica. Então ela encontrou um trabalho na casa de uma família muito rígida. Então ela começava a trabalhar às 6 da manhã e ia até a meia-noite. E quando às 6:30 da manhã a dona da casa não ouvia o barulho, era uma bronca das bravas que ela tomava. Então ela não podia participar das refeições e, além do trabalho pesado de cuidar da casa, ela também passava fome. Ela passou vários meses trabalhando nessa casa, até que chegou a época do Natal, proibida de ver a árvore de Natal, que, segundo a dona da casa, a árvore era apenas para a família e era proibida para empregados. Então, na noite de Natal, onde teve convidados na casa, ao recolher os pratos da mesa e levar para a cozinha, ela viu que todos os pratos tinham restos de comida. E ela percebeu a oportunidade de poder se alimentar. Mas, de novo, quando a dona da casa viu, tomou outra bronca. Um dos convidados percebeu e foi verificar o que estava acontecendo. E depois de descobrir o que estava acontecendo, ele disse para Elizabeth que iria ajudá-la a conseguir um emprego em um laboratório, onde ela queria tanto. Então, depois de algumas semanas, ela conseguiu uma folga e foi procurar esse homem que tinha deixado um cartão de visita com ela. E quando chegou na casa dele, a esposa disse que ele havia falecido. Porém, adiantou que ele havia conseguido a vaga para ela, mas não sabia onde era. Então ela voltou a estaca zero. Esse caso que eu contei, vocês podem encontrar, é apenas um pequeno pedaço da vida dela, tá? Esse caso que eu contei, vocês podem encontrar neste livro chamado A Roda da Vida, da Elizabeth Kubler-Ross. Não sei se vocês já ouviram falar dela. A Roda da Vida, de Elizabeth Kubler-Ross. Ela foi médica, psiquiatra, e foi e ainda é referência mundial no atendimento humanizado a pacientes em hospitais. Então, esse trecho que eu contei foi aquela fase da infância que ela passou, bastante complicada, e não só a infância. Toda a vida dela foi cheia de sofrimentos. É um livro que vale a pena ler. Então, o livro mais famoso que ela escreveu foi esse livro chamado Sobre a Morte e o Morrer, da Elizabeth Kubler-Ross, onde ela conta as experiências que ela teve no contato, no atendimento a pessoas que estavam em sofrimento nos hospitais. Pessoas que tinham doenças graves e doenças em progressão. Então, com base nesse livro, publicado em 1969, Sobre a Morte e o Morrer, houve muitas outras contribuições posteriores de especialistas na área médica da tanatologia. A tanatologia é o estudo científico da morte.
a Elizabeth ela não tinha a intenção de criar um modelo rígido para atendimento a pacientes que estão passando pelo processo de morte, mas permitir que os pacientes que tinham doenças graves fossem ouvidos e que pudessem ter uma boa morte. Então, Elizabeth foi pioneira no tratamento de cuidados paliativos para pacientes em estado terminal, lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e também em diversos países do mundo, inclusive no Brasil. E ela foi reconhecida por líderes mundiais nessa área, como a Cicely Saunders, o Dr. Balfour Mount, Florence Walt. Então, várias personalidades a reconheceram como uma pioneira na humanização do atendimento a pacientes em hospitais. A Ilza escreveu aqui, muito linda essa história, não me distraí ao ouvir. Bacana, Ilza, obrigado. Eu só contei um pequeno trecho da infância dela, o livro é muito rico, contando os detalhes da vida dela, é bastante interessante. E depois tem a vida mais adulta, que é também narrada nesse livro, bem interessante a leitura, e cheio de ensinamentos, assim como todas as obras dela. Então eu estava falando sobre cuidados paliativos. Então vale a pena salientar que cuidados paliativos não são aqueles cuidados que são feitos de qualquer jeito. Pelo contrário, cuidados paliativos são cuidados com alto nível de qualidade, reunindo várias especialidades da área da saúde no atendimento ao paciente. Então, o cuidados paliativos ele envolve uma equipe que se reúne para cuidar dos pacientes que estão nesse estado, que estão sob os cuidados dessa equipe. Então essa equipe busca dar o conforto, o bem-estar e uma melhor qualidade de vida do paciente e também dos familiares. Nesse meio de cuidados paliativos, não se utiliza mais o termo pacientes em estado terminal, porque devido ao atendimento da equipe de cuidados paliativos, os pacientes têm melhora na sua qualidade de vida. E há casos onde os pacientes não morrem daquela doença, morrem por outros motivos. Mesmo portando aquela doença, ela vai morrer por outros motivos, devido à qualidade de vida que é melhorada no atendimento de cuidados paliativos. Então ela disse que ela aprendeu muito sobre a vida e a valorização da vida com pacientes que estavam passando por um processo de doença grave e em progressão. E muitas vezes não tinha cura. Então eu também realizei alguns trabalhos voluntários e um deles eu passei por um processo de capacitação para narrar histórias de passagem em hospitais, através do projeto Narradores de Passagem, idealizado pelo dramaturgo Luiz Alberto de Abreu. Então nós estudávamos muito todo esse processo de cuidar, a importância do cuidador, além das técnicas de memorização das histórias, que eram todas transmitidas de forma oral, como acontecia com os antigos narradores de histórias. E aí eu tive a oportunidade de ter contato com a tanatologia, com os cuidados paliativos, com obras como essa da Elizabeth Kubler-Ross, da Marie de Renezel, e aos poucos eu fui encontrando outras obras na área. Eu tive a oportunidade de narrar histórias em hospitais públicos, incluindo enfermaria de cuidados paliativos. Então existem muitas referências de profissionais especializados em cuidados paliativos aqui no Brasil. Então nessa minha atividade de trabalho voluntário em hospitais, eu tive a oportunidade de ter contato com vários médicos e também com a equipe de cuidados paliativos e vivenciar o atendimento humanizado aos pacientes em cuidados paliativos. Todos realizados por essa equipe. E felizmente, o campo da espiritualidade vem sendo difundida cada vez mais na formação dos profissionais da área da saúde, no mundo e também no Brasil. E os cuidados paliativos estão muito ligados à espiritualidade, envolvendo o sentido da vida, envolvendo o propósito da vida. E no final da carreira,
a Elizabeth dedicou sua pesquisa à verificação da vida após a morte, fazendo junto com a sua equipe milhares de entrevistas com pessoas que relataram experiências de quase morte, também conhecida pela sigla EQM, experiência de quase morte, onde pessoas que morreram por alguns instantes voltaram para contar suas experiências. Isso demonstra que a vida continua após a morte do corpo físico. Lembremos disso também na data de hoje, 2 de novembro de 2020, dia de finados, que os que foram antes de nós continuam vivos do outro lado, no outro plano, nos auxiliando, nos intuindo, nos protegendo. E de nossa parte, que nós possamos enviar-lhes sentimentos de gratidão, de amor, de paz e de muita luz. Então, quando a Elizabeth Kubler-Ross nasceu, ninguém achava que ela iria sobreviver. Porém, fizeram de tudo que estava ao alcance deles para que ela sobrevivesse. E assim ela sobreviveu para ser um exemplo, para ser uma pioneira na área de atendimento humanizado em hospitais. A importância da valorização da vida. E durante a infância, ela teve que lutar para buscar a sua identidade, que a diferenciasse das demais pessoas e das irmãs dela, das irmãs gêmeas dela. E cada um de nós possui uma identidade diferente do outro, para realizarmos o nosso papel na sociedade em que nós vivemos. E nós podemos comparar o planeta Terra como um grande organismo vivo, onde cada um de nós somos uma célula desse organismo. E nós podemos contribuir, e nós temos a função de contribuir para manter esse organismo saudável, o planeta inteiro saudável, cumprindo a nossa parte na criação. E a Elizabeth teve pelo menos uma pessoa que serviu como referência para ela, que ela chamava de herói, Albert Schweitzer. E nós também provavelmente devemos ter referência de pessoas e heróis em quem nós nos espelhamos. A base, o alicerce para mim, foram os meus pais, de onde venham construindo os valores da minha vida. Então meu pai já faleceu, minha mãe está viva e ela está assistindo essa live também. Mas eles têm sido a base, têm sido o alicerce para que eu possa construir essa edificação, construir os valores na minha vida. Então todos os valores iniciais foram já colocados logo no início da minha vida e foram sendo estruturados ao longo da minha vida. E eu vou aperfeiçoando conforme eu vou adquirindo aprendizados, experiências, e assim estudando, pesquisando e compartilhando essas experiências com vocês. Então, cada experiência e cada sofrimento pela qual a Elizabeth passou foram matérias-primas para que cada vez mais fosse fortalecido a parte profissional dela e também o sentido de vida dela, o propósito de vida dela e o atendimento humanitário que ela deu aos pacientes dela. E nós também podemos utilizar esses ensinamentos para o atendimento humanitário às pessoas que estão sob os nossos cuidados e necessitam do nosso auxílio, seja de forma direta ou indireta, estejam ou não portando uma doença. Mesmo não portando doença, nós também fazemos essa parte do cuidado com a outra pessoa, cuidamos da outra pessoa. Então possamos também cada vez mais aperfeiçoar nesse atendimento humanitário, no cuidado das pessoas que estão ao nosso lado, estão conosco no nosso caminho. Então a Elizabeth, ela participou de vários trabalhos voluntários e logo no começo ela ficava muito contente em poder ajudar na cozinha. Então, em seu caminho foram aparecendo várias oportunidades também de trabalhar como auxiliar em laboratórios. E o sonho dela se mantinha firme
em se formar em medicina. E até durante os seus estudos na medicina, ela sofreu muita discriminação por ser mulher estudando medicina. Então ela teve várias oportunidades nesse voluntariado, e até teve uma das vezes que ela ainda não tinha estudos em medicina, ela pôde estancar uma hemorragia de um dos pacientes, e com isso começaram a chamar de médica. E quando ela falava que ela não era médica, ninguém acreditava, e nem ela mesma. Então, durante a vida dela, colocaram fogo em sua casa, onde ela perdeu tudo, incluindo anotações, pesquisas, fotos que ela tinha, até as fotos que ela tinha com os pais. Porque o povo daquela cidade não a queria naquela cidade, onde ela montou um local para tratar de pessoas com doenças graves. E muitas das pessoas daquela cidade estavam com medo de serem contaminadas ou serem contagiadas pelas doenças. E ela passou também por muitos sofrimentos por conta da guerra e dos reflexos da guerra, para poder também cruzar as fronteiras entre os países. Na maioria das vezes, ela cruzava as fronteiras sozinha, colocando em risco a sua própria vida, para poder realizar os trabalhos voluntários e humanitários ajudando o próximo. E a mãe dela, no final da vida, ela passou por um longo período em estado vegetativo. E a Elizabeth fez uma pergunta para ela mesma: se a mãe dela tinha sido tão amorosa a vida toda, por que ela tinha que passar por tudo aquilo? E a resposta que a Elizabeth descobriu foi que agora era a vez da mãe receber o amor das outras pessoas a quem ela dedicou tanto amor. Então, existem várias frases da Elizabeth Kubler-Ross. Então vou citar algumas. Uma delas é: se vivemos bem cada dia da nossa vida, não precisamos temer a morte, que pode ser uma das maiores experiências que podemos ter. Todos nós enfrentamos momentos difíceis na vida, e quanto mais momentos difíceis enfrentamos, mais crescemos e aprendemos. E que as adversidades somente nos tornam mais fortes. E eu não me canso de falar que quando nós olhamos apenas para o sofrimento, nós estamos olhando uma pequena fase da nossa vida. Quando nós olharmos para o todo, quando nós conseguimos olhar de forma abrangente, passamos a entender o que aquela fase representou na nossa vida e a importância dela no nosso fortalecimento e na descoberta do nosso caminho. E todos nós viemos com um propósito. Senão, não faria sentido que Deus permitisse que nós nascêssemos. E não nos esqueçamos que todos nós temos um propósito de vida. E que esse propósito de vida nos dará o sentido da vida. Então nós poderemos ver os sinais nos mostrando os caminhos para a nossa vida de realizações, de auxílio ao próximo, a caminho do nosso aprimoramento, da nossa humanização como seres verdadeiramente humanos. Simone Costa escreveu aqui: boa noite, tem uma frase que chamou muita atenção em relação à morte. Ana Cláudia Arantes: a morte, um dia que vale a pena viver. A Simone Costa mencionou aqui uma frase da doutora Ana Cláudia Arantes. Ela também gosta do Quintana. Ana Cláudia Arantes, ou Ana Cláudia Quintana, ela é médica, também especialista em cuidados paliativos e é uma das referências no Brasil em cuidados paliativos. Então há vários vídeos disponíveis no YouTube referente a cuidados paliativos, onde ela explica como que ocorre esse atendimento. Inclusive existem algumas palestras ministradas por ela, denominada A Morte, um dia que vale a pena viver. E ela também escreveu um livro com esse mesmo título, A Morte, um dia que vale a pena viver. Muito obrigado pela contribuição, Simone. Então, tanto o livro quanto os vídeos dela valem a pena assistir no YouTube.
Patrícia Pires escreveu: o adoecimento e a morte de meu pai me trouxe enormes desafios pessoais e familiares que me transformaram profundamente. Ainda hoje preciso lidar com situações de conflito que são desdobramentos desse período doloroso. As vivências diversas me mostraram que a humanização dos atendimentos no ambiente hospitalar é primordial, assim como o desenvolvimento das nossas competências relacionais em todos os nossos contatos sociais. Nossa, que bacana, Patrícia. Muito obrigado por sua contribuição também. Muito bacana o que você escreveu. É isso mesmo, nós ainda passamos por desafios, passamos por várias dificuldades e nessas dificuldades nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo como pessoas. E como a própria Patrícia escreveu aqui, o desenvolvimento das nossas competências relacionais em todos os nossos contatos sociais. Muito bacana isso que você escreveu, Patrícia. Muito obrigado. Eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha te ajudado, que tenha podido contribuir de uma forma positiva na sua vida, que algo possa ter sido útil para você, que você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Então, escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou, e se teve algo que te chamou a atenção, e também para saber se eu estou no caminho certo. E se você gostou desse conteúdo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você ser notificado das minhas próximas postagens. Gratidão a todos. E vejo você na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras eu transmito lives simultaneamente via YouTube, via Instagram e via Facebook, sempre com um novo conteúdo. E espero vê-lo ou espero vê-la nessas lives. Boa noite a todos, que todos tenham uma excelente noite, uma noite tranquila, que essas reflexões possam ser levadas durante a vida, para que nós possamos perceber os sinais que a vida nos indica, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. E assim nós vamos deixando de sofrer de acordo com o aprendizado que nós vamos tendo. E também que todos possam ter uma excelente semana, um bom descanso, e vejo vocês na segunda-feira que vem, 19h19. Boa noite a todos. Simone escreveu: obrigada. Obrigado a você, Simone. Delis Costa escreveu: a vida é um eterno aprendizado. Exatamente, Delis. A vida é um eterno aprendizado. Que ele continua. Ele já vem desde antes de nós encarnarmos e continua depois de nós desencarnarmos também. Que a vida continua. E aqui a Alderísia escreveu: gratidão. Gratidão a você também, Alderísia, e a todos que estão me acompanhando no vídeo, seja diretamente aqui na live ou no vídeo gravado. Ilza, Deus parabéns, bateu palmas. Muito obrigado, Ilza. Andréa Vieira escreveu: muito bom, gratidão, Hugo. Gratidão a você, Andréa. Acho que foi até você que comentou, para eu me aprofundar um pouquinho mais sobre aqueles problemas que nós guardamos lá da infância, que nós trazemos aqui na vida adulta. Então eu consegui encontrar esse exemplo da Elizabeth Kubler-Ross, que passou por várias experiências, vários sofrimentos na infância, e que ela utilizou esses sofrimentos para o crescimento dela. Que esses sofrimentos foram mostrando o caminho que ela devia seguir. Ela foi encontrando os sinais pelo caminho para buscar o propósito de vida dela. Muito obrigado, Andréa, pela contribuição. E minha mãe escreveu aqui: boa noite para vocês, muito útil a live de hoje, parabéns, tenham uma noite abençoada. Muito obrigado, mãe, que todos tenham uma noite abençoada também, mãe também. Massami escreveu: parabéns, Hugo, excelente conteúdo, gratidão.
Muito obrigado, Massani. Boa noite a todos. Muito obrigado por me acompanharem nessa live. Então desejo uma excelente noite para todos vocês. E caso alguém queira fazer algum comentário depois, eu vou acompanhando no chat, tá bom? Tanto no YouTube, Facebook e também no direct do Instagram. Boa noite a todos.